E aí, fisioterapeuta, tudo bem? Meu nome é Kleber Luz, sou professor de eletrotermofototerapia e hoje nós vamos falar sobre a corrente interferencial. Vamos para a aula? Ok, estamos nós aqui sobre a corrente interferencial e eu quero que você entenda como essa corrente funciona para que a gente possa, no final da aula, compará-la com relação ao TENS. Será que já tem estudos dizendo que uma é mais vantajosa do que a outra? Ou será que os estudos estão dizendo que não tem mais diferença nenhuma de uma em relação à outra? É sobre isso que a gente vai estudar, tá bom? Para isso daí, a gente vai ver os seguintes conceitos. O próprio conceito da corrente interferencial, os efeitos clínicos gerados a partir daí, os seus parâmetros que serão utilizados. Vou perder um pouco mais de tempo, vou passar um pouco mais de tempo sobre isso daí, o tempo e as suas técnicas de aplicação. Ok, ela se trata de uma corrente de média frequência que atua entre 1000 e 10.000 Hz. Basicamente, seus valores são de 2.000 ou 4.000. São esses valores que nós vamos utilizar em todas as correntes interferenciais. Fora isso, nós temos as correntes de baixa frequência e as modalidades de alta frequência, que no momento não nos interessa, só para a gente saber que elas existem e que fazem parte da eletroterapia. Então, nós vamos estudá-las dentro desse grupo aqui, onde tem a corrente russa e a corrente australiana também. As três juntas, elas são enquadradas com um novo nome, que seriam correntes moduladas em modo Bush. Por que moduladas em modo Bush? Se a gente olhar o gráfico, vai ficar até um pouco mais fácil de entender porque a gente tem essa explicação. Se vocês observarem aqui agora, vocês estão vendo que o gráfico da corrente interferencial é um gráfico um pouco exótico, né? Ele é um pouco atípico, diferente do que a gente está acostumado, por causa dessa oscilação da sua amplitude. E isso acontece graças à criação de uma zona de interferência, porque nós vamos ter agora o canal 1 e canal 2 se sobrepondo. Toda vez que você aplica uma corrente interferencial, você vai precisar de dois canais, o canal 1 e o canal 1 e o canal 2, tá? O canal 1 vai ter a frequência de 2.000 ou de 4.000 e o canal 2 vai ter uma variação ligeiramente maior do que a do canal 1. Por exemplo, se eu colocar 2.000, eu posso botar 2.100 no canal 2 e gerar aqui uma assincronia de frequência de um em relação ao outro, que vai ter momentos em que eles estão totalmente sincronizados, como é esse daqui. Quando isso acontece, nós temos uma interferência construtiva. Olha o que acontece, ela está no pico. E quando houver exatamente o oposto, quando tiver uma no máximo e outra no mínimo, nós vamos ter uma interferência destrutiva, gerando uma menor interferência entre eles. Isso vai fazer com que surja aqui agora uma modulação da sua frequência, uma modulação da sua amplitude. Nós vamos ter conjuntinhos de modulação. E esses conjuntinhos de modulação vão gerar os efeitos terapêuticos que nós desejamos tanto dentro da corrente interferencial. Portanto, entender como ela funciona é muito importante para que você saiba os efeitos terapêuticos que ela vai gerar, tá certo? Isso aqui é a base de toda a corrente interferencial, é a criação da sua interferência, tá? E a partir do momento que você entende isso, vai ficar muito mais fácil. Vamos para uma explicação um pouco mais técnica? Pronto, nós temos agora o seguinte, o aparelho está na sua frente, você tem lá o canal 1 e o canal 2, sendo que o canal 1 a gente vai chamar de canal fixo e o canal 2 a gente vai chamar de variável. E aí você vai posicionar no paciente como está demonstrado aqui na figura, onde você vai colocar cruzados de forma que formem uma zona de interferência, e essa zona de interferência vai ser exatamente o local de aplicação que você deve desejar no seu paciente. Quando você faz isso, você consegue gerar os benefícios desejados da corrente interferencial, tá? E esse benefício terapêutico, ele é muito parecido e muito associado aos mesmos benefícios do TENS através da eletroanalgesia. Por isso que nós costumamos utilizar a corrente interferencial com fins eletroanalgésicos, mas é só isso em hipótese alguma, tá? Mas sim, a gente pode utilizar para a maioria das nossas indicações relacionadas à dor. E aqui de novo a representação onde a gente tem o canal 1 e o canal 2 sendo utilizados para criar uma zona de interferência. E essa zona de interferência está gerando aqui o que nós chamamos de ciclo de frequência de batimento ou frequência de modulação. E essa frequência de modulação é o que nós desejamos, é o que nós queremos, tá? Então nós vamos ter aqui essa frequência e isso vai ser a fonte dos nossos efeitos terapêuticos, vão partir desta modulação que vocês estão vendo aqui agora, tá? Uma vez que você tem entendido isso, vai ficar muito mais claro de agora em diante, porque nós vamos falar sobre os parâmetros. Se a gente não entende os parâmetros, provavelmente a gente vai ter uma certa dificuldade de saber programar essa corrente. Se você tiver com o aparelho do lado, aproveita, pega aí agora. Se não tem, grava aqui, vai olhando no aparelho lá depois
logo na sequência, tá certo? Vamos lá? Nós temos exatamente a frequência, que você vai poder escolher entre 2000 ou 4000. Se você escolher 2000, é porque existe uma tendência sua em utilizar os efeitos motores. Se você escolhe 4000, você tem uma tendência pelos efeitos analgésicos. Uma vez que você tenha colocado essa frequência de 2000 no canal 1, você vai ter a possibilidade de variar o canal 2 entre 2001 e 2150. Se você escolheu 4000, entre 4001 e 4150. Mas lembre-se que alguns aparelhos ou vão para 200 ou vão para 250, mas pouco importa, tá? De verdade. Porque o conceito é mais interessante, é o conceito que é válido nesse momento. Tá? Até porque essa oscilação aí não vai ter diferença clínica nenhuma, tá? E olha que interessante, quando nós temos uma corrente de média frequência, a gente consegue penetrar mais profundo nos tecidos. Quando a gente utiliza uma baixa frequência, por exemplo, de 50 Hz, a gente tem uma alta resistência na pele. No exemplo aqui, 3.200 ohms. Se a gente utilizar 4.000 Hz, a gente baixa isso absurdamente e vai para 40 ohms. Então significa que ela consegue penetrar mais na pele. Porém, isso não é uma indicação de que vai gerar mais resultado terapêutico. É apenas uma evidência física que acontece devido à característica da corrente elétrica. Vamos agora entender o parâmetro que vem na sequência, que é o que a gente chama de amplitude modulada de frequência. Se eu tenho o canal 1, que pode ser 4.000 Hz, eu posso ter o canal 2, que vai ser 4.000 mais um adicional que pode chegar até 150. Esse adicional nós chamamos de amplitude modulada de frequência. Se você escolheu 2.000, é exatamente o mesmo raciocínio, tanto faz. O adicional da amplitude modulada de frequência é onde nós devemos trabalhar com muito mais profundidade o nosso raciocínio. Daí em diante, agora eu lhe dou uma dica. Os seus efeitos, a sua prescrição se assemelha muito quando você se raciocina por TENS. Então você já conhece que existe o TENS de baixa frequência e o TENS de alta frequência. Tá? Nós temos aí o TENS de alta frequência, considerando aqui que seu raciocínio é de que de 50 Hz em diante os efeitos são muito semelhantes e de 1 a 10 Hz os seus efeitos são muito parecidos, tá? Você pensa na baixa frequência quando você está em condições mais crônicas e você pensa na eletroterapia de alta frequência quando você tem condições mais agudas. Pronto, essas são as características mais importantes que você deve levar em consideração quando você estiver pensando na amplitude modulada de frequência. Pronto, apagando tudo aqui para não ficar essa coisa chata aqui. Pronto. Ok. Uma vez que você tem entendido isso, o aparelho vai lhe oferecer mais um outro parâmetro chamado de variação da amplitude modulada de frequência. Vamos entender através de um exemplo, tá? Digamos que você tenha definido uma amplitude modulada de frequência de 20 Hz, está aqui. Então ela vai ser do início ao fim 20 Hz. Mas agora você tem a possibilidade de criar uma variação, colocando aí um valor. Por nesse exemplo aqui eu coloquei 50 Hz de variação. Então ele vai ficar variando de 20 até 70 de forma cíclica. Isso é a variação. E por que isso acontece? Por que eu preciso variar? Porque toda variação reduz a acomodação neural e potencializa os efeitos terapêuticos devido à manutenção maior da percepção desse paciente, tá bom? Sabendo disso, nós temos agora uma vantagem muito grande de utilizar isso sempre a nosso favor. Portanto, se você tiver com o aparelho na sua mão, utilize, tá? Coloque sempre um valor de AMF para que haja essa variação, tá? Uma vez que você tenha feito esta variação, você precisa dizer de que forma essa variação vai acontecer. E aí o outro parâmetro que vai lhe dizer isso é o parâmetro chamado slope, que significa o seguinte, é um tempo pré-determinado para que a AMF, variação da AMF, percorra. Nesse exemplo daqui, a AMF selecionada foi de 60 Hz. Mas a AMF, a variação da amplitude modulada de frequência, a delta AMF, também vai ser de 60, tá? Então ele vai atingir aqui, ó, 120. Quando a gente coloca um slope de 6 para 6, significa que ele vai começar em 60,
vai aumentando mais 60 e bate 120. Depois ele volta mais 6 segundos e cai de novo para 60. Estão vendo que vai bater exatamente nos 6 segundos posteriores? E aí ele vai fazer isso de modo cíclico. Aumenta 6 segundos, reduz durante 6 segundos. Isso daqui é indicado para condições mais agudas, onde a gente não consiga colocar mudanças bruscas, condições onde seja mais suave. Por isso que a gente tem essa opção aqui, tá bom? Agora, qual seria a outra possibilidade? Seria da gente fazer isso numa condição mais intermediária. Que condição intermediária seria essa daí? Seria 1 segundo aumentando para 5 segundos se mantendo e 1 segundo retornando. Os mesmos valores da MF que a gente planejou lá, 60 e uma variação de mais 60. É o valor que eu desejar no meu aparelho que eu coloco e ele vai fazer isso ciclicamente. Isso aqui é uma condição mais intermediária, digamos que subaguda. E nós temos a condição do slope de 1 para 1. Essa daqui é 1 segundo passa, 1 segundo não passa, 1 segundo passa, 1 segundo não passa. Quando isso ocorre, a gente vai ter aí uma variação brusca de 1 segundo passando lá nos 120 e outro segundo passando lá a 60. Um segundo passando a 120, outro passando a 60. Tá? Então eu falei passa e não passa, é melhor entender do jeito certo. Em 1 segundo está em 120, outro segundo está em 60. Então é uma mudança tão brusca indicada para condições crônicas, tá bom, gente? Entende dessa forma aí, que tá fácil de você captar e entender, tá certo? Nós temos agora as técnicas de aplicação, que elas são as tetapolares ou bipolar. Tetapolar, ela pode ser aplicada com 4 canais, sendo canal 1 e canal 2, gerando uma zona de convergência, exatamente como a gente desenhou aqui, ó, gerando esse ponto de convergência. E esse ponto de convergência que está aqui desenhado é a minha área de tratamento. Quando eu vou aplicar o modelo bipolar, é quando eu não consigo ter a aplicação tetapolar em áreas muito pequenas, como por exemplo um pé, o halo, que eu não consigo colocar 4 eletrodos ali, eu dou preferência ao bipolar. Mas se eu colocar o tetrapolar, ele é sempre mais vantajoso porque ele consegue gerar uma área maior, que pode ser aplicado de forma estática ou de forma dinâmica. Estática é, ok, canal 1 vai ser sempre canal 1, canal 2 vai ser sempre canal 2. Mas quando eu faço dinâmica, eu digo para o aparelho que é automático a mudança de canal 1 para canal 2. Ele vai fazer essa mudança automática, aumentando a zona de interferência, a zona de interseção entre as correntes, consequentemente aumentando a área de tratamento. Essa é uma vantagem bem interessante, tá ok? Nós já conhecemos a frequência, a amplitude modulada de frequência, a variação da amplitude modulada de frequência, o slope e o módulo. A gente não falou ainda sobre o tempo de aplicação, daí é interessante a gente discutir um pouco sobre isso e a intensidade. Tempo de aplicação vai se semelhar muito à prescrição do TENS. De antemão já lhe digo que para eletroanalgesia os tempos mais indicados eles devem superar os 30 minutos. Isso não sou eu que estou dizendo, existe já uma quantidade maciça de estudos robustos dizendo que 20 minutos não tem justificativa para isso acontecer e nós devemos pensar em tempos maiores. Porém, você deve levar isso em consideração na hora que você estiver aplicando lá no seu paciente. Será que eu tenho todo esse tempo para dispor? 30, 40 minutos, 45 minutos de aplicação, para que eu consiga gerar modulação a nível central da dor? Se isso for possível, ótimo, aplique, que você vai ter efeitos terapêuticos muito mais interessantes. Mas cuidado com aplicações curtas inferiores a 20 minutos, porque as chances de não gerar resultado são muito fortes. Agora a intensidade. A intensidade ela é subjetiva e nós devemos colocá-la sempre na intensidade o mais alta possível, sensorial, no limiar de conforto do nosso paciente. Não podemos deixar a intensidade baixa ao ponto dela não ser perceptível, tá? No nosso paciente. Isso vai gerar uma dificuldade da corrente de ser percebida, tá ok? Sabendo disso, nós vamos sempre programar no máximo que o nosso paciente puder oferecer. E agora a gente chega num momento bem interessante. Vocês já entenderam que a corrente TENS ela é uma corrente muito utilizada e existe sim uma ideia de que uma é melhor do que a outra, que eu consigo gerar mais resultado que a outra, mas um estudo aqui feito por um pesquisador
brasileiro muito bom na área de eletrotermofoto, que é o Liebano, que é esse autor aqui, é um dos maiores pesquisadores que nós temos hoje no Brasil, Liebano e Durigan, que é outro professor também que eu aconselho que vocês sigam eles, tá? João Durigan vocês acham ele no Instagram, Liebano também vocês acham no Instagram, são professores muito bons, aconselho que vocês sigam eles, tá? E aí ele fez esse estudo aqui, ó. O TENS, ele demonstra efeitos similares à corrente interferencial na liberação, no alívio da dor crônica e da dor aguda. O que ele está dizendo na sua conclusão é que tanto faz você usar o TENS ou usar interferencial, porque as evidências mostram que as duas geram exatamente efeitos semelhantes. Então, você não precisa ter os dois, você só precisa ter um, mas esse que você tem que dominar. Você tem que ser muito bom, tá? Nesse aparelho ao qual você está utilizando no seu dia a dia para controle da dor. E outra pergunta que vem logo na sequência é, caramba, mas será que esses aparelhos, eles realmente são efetivos para controle da dor? Eles realmente ajudam no controle da dor? E sim, eles ajudam sim, e a corrente interferencial, ela já tem estudos de revisões sistemáticas que mostram a sua efetividade no controle da dor, principalmente no controle de de dores musculoesqueléticas crônicas, tá? A gente pode utilizar sem nenhum risco de ser inefetivo. A gente pode utilizar com bastante tranquilidade, tá? Ok, e o que é que a gente deve esperar da corrente interferencial para o futuro? Estudos estão caminhando na seguinte direção. Qual é o impacto de cada parâmetro no resultado clínico? Hoje isso é muito incerto. Será que se eu colocar um MF alto ou MF baixa, vai haver um impacto clínico importante, relevante? Se eu colocar uma variação de tanto, vai haver um resultado? Então os estudos estão caminhando para ver qual a configuração dos parâmetros que melhor geram resultados. Então essa é uma linha que está sendo desenvolvida. E uma outra bem interessante que é para uso em condições autonômicas, como a motilidade gastrointestinal. Então será que a aplicação de corrente interferencial a nível abdominal, a capacidade de gerar aumento da mobilidade gastrointestinal? Tudo indica que sim, e os estudos estão caminhando nessa direção para mostrar que é uma linha bem interessante, uma forma de utilização muito legal, muito boa, que nós temos aí pela frente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou na dúvida, volta, olha de novo, mas não esquece que isso daqui é um momento muito legal para você aprender. Eu estou disponibilizando essas aulas aqui. Também tem um material que está abaixo, é só você clicar aí e baixar, seja no YouTube ou seja na minha aula. E acesse o meu site, que é profkleberluiz.com. Lá você vai ter outras aulas que não são apenas da corrente interferencial. Você vai ter pelo menos lá umas 40 aulas totalmente gratuitas para vocês disponibilizarem, basicamente falando sobre todos os nossos recursos aí da eletrotermofototerapia. Então é um prazer imenso aqui ter você, espero que você aproveite. Aproveita agora, clica lá e retorna e faz a aula que você desejar, tá certo? Então, um grande obrigado, valeu, até logo e nos vemos na próxima. Tchau!